Semana da Bíblia, programação especial da IEPBC Sede. Curiosidades da Bíblia, você sabia? A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e nós estamos aqui para dar continuidade a esta semana especial em comemoração ao Dia da Bíblia. E hoje vamos para mais curiosidades. Vamos responder 4 perguntas no dia de hoje. Vamos para a primeira. Por que a Bíblia se chama Bíblia? A Bíblia foi originalmente escrita em papiros. Para entendermos mais sobre a Bíblia, precisamos entender um pouco sobre este material. O papiro é o precursor do papel. E esta planta era da família das ciperáceas. E é muito comum nas margens de rios da África. As folhas são longas e fibrosas e um pouco semelhantes às folhas de cana-de-açúcar. No Egito Antigo, o papiro era encontrado nas margens do rio Nilo e foi muito utilizado pelos egípcios para diversos propósitos. As folhas eram sobrepostas e trabalhadas para serem transformadas numa espécie de papel conhecido pelo mesmo nome da planta. Esse papel, no caso o papiro, era utilizado pelos escribas egípcios para escreverem textos e registrarem as contas do império. Vários rolos de papiro contando a vida dos faraós foram encontrados pelos arqueólogos nas pirâmides egípcias. O papiro era um material muito utilizado naquelas épocas pelos egípcios. Eles exportavam esse material para vários lugares. Uma das formas que eles ganhavam dinheiro era exportando esse material. Foi encontrado vários papiros arqueológicos e estes papiros eram muito caros. Em 45 d.C., apenas uma folha de papiro custava 2 moedas e um rolo de papiro custava 8 moedas. Um trabalhador que ganhava razoavelmente bem ganhava 2 moedas para trabalhar o dia todo. Então, apenas uma folha custava o dia todo de um trabalhador. Mas tudo bem, o que isso tem a ver com a Bíblia? Agora que nós entendemos um pouquinho sobre esse material, que é o papiro, fica mais fácil compreender a origem da palavra Bíblia. O nome Biblos é o nome grego dado ao caule do papiro. E não sei se você sabe, é com o caule que faz o papiro. A invenção pode ser até dos egípcios, mas quem deu o nome a tudo isso foram os gregos. Tinha inclusive uma cidade fenícia chamada Biblos, que era exportadora de papiros. Logo, Biblos significa papiros, ou livros em grego antigo. Tanto é que os acervos de livros são chamados de bibliotecas. Então fica da seguinte forma: Biblo é o livro e Bíblio é livrinho em grego. Só que o grego é diferente do português. No português nós usamos a letra S para o plural. Os gregos não usam a letra S para o plural. Os gregos usam a letra A. Então, sendo assim, o plural de Biblo é Bíblia, que é a coleção de pequenos livros. O nome grego Bíblia, que é esta coleção de pequenos livros, e nós temos então 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Então no grego esta palavra Bíblia passou para o latim e do latim para o português e ficou conhecida então como a Bíblia. Então, meus amados irmãos, você não vai encontrar dentro da Bíblia esta palavra Bíblia. Bíblia você só encontra na capa. Bíblia Sagrada. E por que sagrada? Porque todo o conteúdo que nela contém foi inspirado por Deus. E o nome se dá Bíblia pelos motivos que eu acabei de dizer. Vamos então para a próxima pergunta. Qual foi o primeiro livro impresso no mundo? A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo. Ela foi impressa por volta do ano 1450 na cidade de Mogúncia, atual Mainz, que fica lá na Alemanha, pelo genial John Gutenberg. Ele é considerado para muitos como o criador da imprensa, embora muitos acreditam que ele copiou a ideia dos chineses. Seja como for,
a sua impressão da Bíblia revolucionou a história no mundo. Quando ele expôs seus planos de imprimir a Bíblia, todos acharam um absurdo. Todos acharam que ele estava ficando louco, porque tal tarefa estava muito além das possibilidades humanas lá no século XV. Ele trabalhou durante 8 anos e ele conseguiu imprimir nesse período 180 exemplares da Bíblia Sagrada. E isso foi um feito magnífico para toda a humanidade. Como na época o papiro já estava em desuso, sobravam os pergaminhos para a confecção dos livros. Lembrando que o pergaminho era feito de pele de animal. A pele do animal era esticada e depois que eles esticavam essa pele de animal, eles recortavam em quadrados para poder escrever neles. Esses são os pergaminhos. Estima-se que 5.000 cabras foram mortas para a impressão de apenas 30 exemplares da Bíblia. Você já imaginou que trabalheira? 5.000 cabras para 30 exemplares da Bíblia. Vamos agora para a terceira pergunta. Qual foi o valor da primeira Bíblia vendida? A primeira Bíblia vendida foi o seguinte: depois que os exemplares foram impressos, eles precisavam vendê-las para cobrir os gastos. E um dos sócios deles, chamado João Fus, vendeu sua primeira Bíblia para Carlos VII, o rei da França. Para você ter uma ideia, essa Bíblia custou ao rei o preço de 50 moedas de ouros. Só para ter uma noção do que isso significava, um trabalhador mediano na Europa, ele trabalhava um ano inteiro para ganhar de 2 a 30 moedas de ouro. E uma casa de pedras, que era muito luxo naquela época, custava cerca de 100 moedas de ouro. E eu não sei se você sabe, ainda hoje existem alguns exemplares da Bíblia de John Gutenberg. Para você ter uma ideia, um exemplar destas Bíblias, se você for adquirir uma Bíblia dessa, por exemplo, ela está valendo hoje mais de 30 milhões de dólares. Um desses exemplares pode ser encontrado, inclusive, lá na biblioteca do Congresso americano. Vamos para outra pergunta. Quantas Bíblias já foram vendidas? A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, isso é indiscutível. O New York Times nem coloca a Bíblia entre os best-sellers, que são os livros mais vendidos do mundo. Eles nem colocam isso porque, segundo eles, seria injusto com os outros livros. A Sociedade Bíblica Inglesa, em uma de suas pesquisas, constatou que já foram vendidas mais de 6 bilhões de Bíblias. E a mesma pesquisa diz que foram muito mais, porque muitas Bíblias foram vendidas e feitas em épocas de perseguição, como no regime soviético, onde milhares de Bíblias foram entregues clandestinamente, e essas Bíblias que foram entregues clandestinamente, elas não foram computadas. E vamos então para a última pergunta. A Bíblia foi traduzida em quantos idiomas? Muito bem. A Sociedade Bíblica Unida anunciou em 2010 que a Bíblia hoje encontra-se traduzida em 2.565 idiomas. Há quem diga que não é muita coisa, porque no mundo existem 6.860 línguas catalogadas pela Sociedade Internacional de Linguística. Então, se tem 6.860 línguas catalogadas, a Bíblia ela foi traduzida em 2.565 idiomas. E segundo as estatísticas da Sociedade Bíblica do Brasil, elas informam o seguinte: na África, encontramos a Bíblia traduzida em 743 idiomas. Na Ásia, encontramos a Bíblia traduzida em 619 idiomas. Nas Américas, encontramos a Bíblia traduzida em 515 idiomas. Na Oceania, encontramos a Bíblia traduzida em 449 idiomas. Na Europa, encontramos a Bíblia traduzida em 210 idiomas. No Brasil, nos últimos 2 anos, a Bíblia foi publicada, a Bíblia nos idiomas Nadeb, Paracanã e Tembé. Existindo no Brasil
a Bíblia em 185 idiomas de 200 grupos étnicos entre indígenas e descendentes de imigrantes. Então, meu amado irmão, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Então, esse livro sagrado que você tem aí em suas mãos, chamado Bíblia, é produto de um milagre de Deus. Muita coisa aconteceu para que esta Bíblia chegasse em suas mãos. Por isso nós temos que ler, amar, reverenciar este livro, que é o livro mais vendido, é um livro sagrado e é um livro, o único livro que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Você lembra qual o tema da campanha da Sociedade Bíblica do Brasil esse ano? Falei ontem, o tema é ler, viver e compartilhar a Bíblia. Então compartilhe esse áudio para que as pessoas possam conhecer essas curiosidades e compartilhe principalmente os nossos estudos da leitura bíblica diária. Nós temos uma ferramenta maravilhosa em nossas mãos, é só compartilhar e as pessoas vão conhecendo a palavra de Deus. Amanhã voltaremos com mais curiosidades. Um forte abraço. Até amanhã com mais curiosidades da palavra de Deus. A paz do Senhor.